não queria apresentar de qualquer maneira, né? Bom dia, minha gente do nosso Brasil varonil. Graças a Deus, mais um dia aqui abençoado. Estamos aqui, você quer café, seu João? Estamos aqui no nosso café. Café com paiava. Ó, e o café com paiava é ao vivo e a coisa aqui, ó. Já tá querendo café aqui, ó. Um café. Já levantou cedo, já fez. Esse é o cafezinho melhor que tem, sabia? O café melhor que tem. Esse é o cafezinho. Esse é o café da terrinha, você Da sabe, terrinha, né? o café É o café da da terrinha. Você sabe que ele já fez aqui, ó, uma tapioca. Agora, se vocês soubessem de que é essa tapioca, vocês não vão acreditar. É tapioca de leite condensado. Agora você vê uma coisa, o diabético fazendo leite condensado. Diabético fazendo doce, tapioca de leite condensado. Não dá pra entender. Mas tá bom? Uma vez por outra não tem importância. Ah, de uma vez por outra. É isso. Ah, mas tem que tomar cuidado. É porque eu não gosto de doce, mas ela tá muito saborosa. Toma cuidado. Eu Agora particularmente. tem aqui o pãozinho de queijo, né? Ah, esse tem pãozinho de queijo. Esse daí sim. Esse aqui, ó, pãozinho de queijo. Esse é saboroso. E tudo que não tem aqui é queijo. Mas pelo menos tem o nome. Tem o nome. Gente, estamos com já um certo tempo. Olha, eu vou falar pra vocês. Não é preguiça, tá? Nós temos uma semana já sem fazer o programa. É tempo. É tempo mesmo. tempo É compromisso. Às vezes uma reunião, uma coisa. Outra semana foi muito pesada. Muita corrida. Muita corrida. Tive 3 dias de curso. Semana passada, 3 dias, 2 dias à noite. E o sábado, o dia inteiro em curso sobre liderança. No Summit, que é um curso maravilhoso, para aprender um pouco, né? Porque primeiro, para você ensinar, você precisa sentar para aprender. Sentar para aprender. Tem gente que quer ensinar, Mas não senta para aprender. mas não senta para aprender. Não ensina nunca. Não ensina nunca. Então nós precisamos ter essa coisa em mente, né? A gente procurar conhecimento, procurar entender. Porque às vezes você tem um chamado, você tem tudo, você tem a fé, tem uma série de coisas. Mas se você não for buscar o conhecimento, você não vai ter. Não vai ter. A Bíblia fala, abre a tua boca e eu encherei. Mas vai encher daquilo que você tem no coração. Claro. O que a Bíblia fala? Que como é que chama? Tem um ditado, né, que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Mas tem um provérbio bíblico que é mais ou menos assim. Né? Que a gente fala aquilo que o coração está cheio. Não é isso? É isso aí. Então, nos perdoe por essa ausência nossa, não é proposital, tá? É em função das responsabilidades, dos compromissos que nós temos firmado. Mas nós estamos sempre aqui, ligando pro velho aqui, saber se tá tudo bem, né, senhor? Tudo tranquilo. E aqui quando não tá um, tá outro, quando não tá um, tá outro. Né? E agora você tá tentando tocar agora também, né? Tentando aprender a tocar. Né? Ganhou o piano, aprendeu a tocar, não é isso, João? Tem que tocar, né? Tem que tocar, olha. Enquanto estiver vivo, tem que aprender, né? Enquanto tiver vivo, olha aqui, como é que é? Fala de novo aí. Enquanto estiver vivo, tem que aprender. Agora, cismou que quer aprender a tocar teclado. E Vou você, aprender. Estou aprendendo. Tá aprendendo? E você com essa idade tá com preguiça. E detalhe, hein? Todas as segunda-feira vem um professor aqui, não vem? Ótimo, professor. Ótimo, né? Ótimo. Iniciativa dele, tá? É. Não foi ninguém que pediu, não. Não. E às vezes a pessoa fica esperando. Mas vamos lá. Hoje nós não vamos falar nosso devocional da Bíblia, não vamos falar sobre a Bíblia. Nós iremos falar aqui uma particularidade em memória da minha mãe. De verdade, às vezes eu não gosto de ficar voltando muito atrás para que a gente não afete a nossa mente em coisas tristes, né? Mas é importante que o reconhecimento, né, senhor? Importantíssimo. E recentemente, depois eu vou mostrar para vocês, a minha mãe recebeu uma homenagem e também recebeu um certificado de honra ao mérito pelo empreendedorismo feminino da minha mãe. Foi? Foi. E isso meu pai fez questão de ir lá receber. Eu quero aqui agradecer o comendador Regino, né? Regino Barros, que é o comendador que certificou a minha mãe, a nossa mãe, né? Com esse certificado. Meu pai foi lá receber, né? Depois de 1 ano e 2 meses. Depois de 1 ano e 2 meses que minha mãe faleceu. Ela sendo honrada. E também eu quero agradecer o Rogério que pela insistência dele, né? Rogério que ficou em cima, não, sua mãe precisa ser reconhecida. Como honra ao mérito, o certificado de honra ao mérito, pelo empenho e o empreendedorismo feminino nesse país. Esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento. E eu fiquei, Josinha, ainda emocionado, sabe por quê? Porque realmente ele não conheceu.
Ele não conheceu a minha mãe. Eu não aguento, fico emocionado. Meu pai ficou emocionado nesse dia, porque realmente eles não conheceram. Mas honraram a minha mãe, porque... como é que eu posso dizer pra vocês assim? Minha mãe nunca teve estudo, ela não foi uma pessoa que teve estudo, uma pessoa que foi pra escola. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Eu quero contar essa particularidade para vocês entenderem como é o processo. Minha mãe aprendeu a ler a Bíblia, a ler a Bíblia. lendo a Bíblia. Ela conhecia os versículos de cor. Ela citava o Salmo 91 inteiro, ela citava o Salmo 23 inteiro. Várias partes da Bíblia ela falava pela cabeça. Mas ela foi uma mulher muito empreendedora, porque ela teve 10 filhos, né? E todo o tempo ela ensinou a gente a empreender. E minha mãe tinha algumas particularidades que era só dela, era particular dela. Eu vou contar algumas aqui, que é caso até de dar risada, mas vocês vão entender. Na época, a gente era tudo pequeno e as coisas não eram fáceis. Sempre as coisas foram difíceis, né? E a gente saía daqui e nós íamos aqui num local aqui próximo onde vendia frango, né, senhor? Vendia frango. Galinha caipira, vendia na granja. E a granja naquela época tinha uma limitação, você não podia comprar tudo, 3, 4, 5, 10 de uma vez. Era limitado, era 2 frangos por pessoa. Era 2 frangos por pessoa. Então ela pegava todo mundo aqui, pegava nós todos, 4, 5 filhos, carrava na mão, nós íamos para a granja comprar os frangos. Então, se cada um podia trazer 2, então se ela levasse 5 filhos, mais ela são 6. Então logo aí a gente trazia 12. Olha a cabeça dela, como que funcionava, minha mãe. E ela fazia uma recomendação, não vão se escandalizar, mas isso era minha mãe. A gente ia lá comprar o frango e ela falava assim, ó, quando você chegar, porque a granja era como se fosse um self-service, você escolhia os frangos, depois você passava lá na balança e pesava, né? Era a granja do japonês que ficava aqui próximo aqui, na época. Então, tinha uma Kombi, né? Seu pai tinha uma Kombi, mas muitas vezes nós vinhamos a pé também. A gente entrava e falou assim, ó, entra lá na fila, vai lá no viveiro, procura as galinhas maiores e pega a galinha e dá uma papadinha lá no butico dela. Dá uma papadinha lá e vê se tem ovo. Olha que cabeça. Olha que cabeça da minha mãe. Veja se tem ovo. E a gente pegava lá e enfiava o dedo lá. Não era isso, não era isso. Só lembra, né? Aí enfiava lá a galinha. Aí fazia assim, opa, tem ovo. Então traz essa. Aí pegava a outra. Tem ovo. Então traz essa, né? Não tivesse. Não, se não tivesse ovo, que hora que enfiava o dedo lá, virava tudo assim, não, aqui não tem ovo não. Deixa eu ver se não tem mesmo. Aí, realmente não tem ovo, né? E assim a gente trazia. Então ela trazia 12 galinhas e uma dúzia de ovo. Não era isso, não. Aqui a gente vai dos dois extremos. Nós vamos da emoção até a dar risada. Então, a minha mãe era muito maluca nesse aspecto, né? Botava a gente para trabalhar, botou a gente para trabalhar muito cedo. Muito cedo a gente tinha que trabalhar. Tinha que trazer o dinheiro para ela, né? Minha mãe tinha um escorpião no bolso. A hora que o dinheiro entrava, não. Depois que o dinheiro entrava no bolso, meu amigo, passa aí. Não saía. Olha, não saía o dinheiro do bolso. Era difícil sair o dinheiro do bolso, viu? E essa é só uma história que eu tô contando pra você, né? Opa, pera aí. Gasga não. Segura aí. Quer água, senhor? Não. Então, essa é só uma história que eu tô contando pra vocês. Mas tem muitas histórias da minha mãe. Tem muita história da minha mãe. Uma hora, se você quiser, eu posso falar aqui de coisas assim. Minha mãe era muito economista. Vou contar só mais uma história. Há um tempo atrás, meu pai, sabe o negócio de como é que chama? Medir o sangue e tudo. Aí ele se machucou. E começou a sair um pouquinho de sangue, né?
Aí minha mãe falou, corre lá, pega lá o aparelho para aproveitar e já medir o diabetes. Não podia desperdiçar nem o sangue que estava saindo ali. Corre lá, pega lá o aparelho para medir o diabetes, porque não pode desperdiçar o sangue, né? Então ela era muito empreendedora. Era sensacional. E aí a gente foi vivendo, né, e tal. A hora já não permite mais, mas a história é muito maravilhosa. Minha mãe era muito demais. E em nome de toda essa história que eu quero contar, e ela criou os filhos de empreendedores. Hoje eu sou empreendedor, meu irmão é empreendedor, a minha irmã é empreendedor. Todo mundo na família tem um pouquinho de empreendedorismo, né, senhor? Graças a Deus, né? Né? Eu tenho muito que agradecer a Deus por isso. É isso, né? Então, cada um tem um pouquinho de aprendizado aí, né? É. E com isso, assim, ela criou, além dela ser empreendedora, criou os filhos nesse segmento do empreendedorismo, nesse sistema de empreendedorismo. E hoje cada um foi para um lado, hoje a gente tem a empresa e tal. E recentemente, então, nós fomos homenageados com esse quadro aqui. Eu quero agradecer o Regina, tá vendo aqui, ó? Esse quadro Esse quadro que é certificado, não é isso? É. É um certificado, aqui, ó, tá vendo? Ó? É um certificado do Comendador Regino, né? É honra ao mérito, né? Certificado aqui, ó. Um certificado da Ordem Rosa Júnior, né? De honra ao mérito a Maria Luciana Evangelista, em memória, né? Pelo seu desbravamento, pela sua garra de empreendedorismo, né? De empreendedora, assim como muitas mulheres do Brasil. E como prova disso, também a nossa empresa Tapioca da Terrinha agora também recebeu o certificado de referência de segmento de empresa de alimentos do Brasil. Então, nós recebemos o certificado, tá aqui, ó, Tapioca da Terrinha. Tapioca da Terrinha como uma empresa do segmento de alimento, né, como referência de empresa do segmento de alimentos do Brasil. Né? Isso está acontecendo no dia 8 de março, né, Dia da Mulher. 8 de março que nós recebemos isso, e o meu pai estava esperando fazer ali o quadro, tudo, para depois a gente pudesse gravar. Apresentar aqui direitinho. E ele estava me cobrando todos esses dias para falar sobre esse assunto, queria que gravasse. Porque o Rogério também queria saber, né? Isso, depois mandar pro Rogério lá, nosso amigo Rogério. Um abração para ele, né? Isso, um abraço, Rogério, Regina, combinador, muito obrigado. E essa aí é mais um pouquinho da nossa história, mais um pedaço, mais um capítulo da nossa história. Quem sabe um dia nós podemos escrever um livro e colocar todos esses feitos para ficar aí para uma obra eterna para as pessoas entenderem. Eu estava pensando, José, esses dias, recordando uma coisa que a gente faz e Deus confirma depois, mais tarde, né? E eu estava lembrando que hoje vocês todos são abençoados, graças a Deus abençoados, porque eu estava lembrando, muitas vezes vocês não viam. Vocês não viam, mas muitas vezes antes de eu deitar, eu deitava vocês todos e eu ia lá por cima, vocês estavam dormindo e eu orava assim por cima. Olha aí, ó. Pra mim é novidade, tô sabendo agora, depois de 48 anos de idade, tem que ter essa... Eu orava para Deus abençoar, assim, eu orava para abençoava todo mundo assim. A gente estava dormindo, orava antes de eu deitar. Antes de deitar. Orava para Deus abençoar e tal, né? E hoje, graças a Deus, eu vejo a resposta de Deus. A resposta de Deus no tempo certo, tá bom? Gente, muito obrigado. Desculpa aí se a gente excedeu alguma coisa, mas essa é a história. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ele não precisava apresentar, né? Precisava apresentar, é uma verdade nua e crua. E se vocês quiserem, em outra oportunidade a gente vai estar falando mais. Se vocês quiserem aprofundar sobre esse assunto, podemos contar vários trechos da história da nossa mãe, tá bom? Vai dando joinha, vai compartilhando, pode compartilhar essa história para outras pessoas. Não esquece que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês. E estamos aqui à disposição, cumprindo o mandato de um chamado, cumprindo a nossa visão, o nosso propósito. E o nosso propósito... Agradecendo lá também o pessoal da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, porque esse certificado ele ganhou lá na Assembleia Legislativa, tá? E nosso objetivo principal é cuidar das pessoas. Desculpa se a gente tem sido invasivo, mandando as mensagens e tal. E se você, porventura, não entender que você deva receber essa mensagem, é só você me responder e dizer assim, eu não quero mais receber. A gente entende perfeitamente, eu tiro lá você da minha linha de transmissão e tá tudo certo. Eu não tenho dificuldade com relação a isso.
porque eu tenho clareza de entendimento. As pessoas têm livre arbítrios para tudo, tá bom? E agora os outros que estão assistindo, então não Mas esqueça de não dá o joinha e tocar o barco, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Nós excedemos hoje um pouquinho. Um grande abraço.